Então, boa tarde a todos. Eu sou o Rodrigo Baggio, sou pós-doutorando no Laboratório de Ecologia Quantitativa do Instituto de Biociências, da URGS. E os demais colegas, se quiserem silenciar por um tempinho só o microfone, só para não dar, acho que um retorno. Tá. E hoje a gente vai ter uma live que é resultante de um projeto de pesquisa que se chama Pesquisa Ecológica de Longa Duração, Campos Sulinos, um experimento que é desenvolvido dentro desse projeto de pesquisa, fica no município de Aceguá, na Estância Cinco Salsos. E hoje a live vai contar com a presença do Cláudio Martins, que é biólogo, produtor rural, né, produtor de gado de corte, gado de leite, o professor Valério Pilar, que é professor do Departamento de Ecologia, da URGS também, Instituto de Biociências, é coordenador da rede Campos Sulinos, e a professora Débora, que é do Departamento de Física da UFSM, que vai trazer os detalhes, né, desse estudo que é realizado dentro do experimento do projeto de pesquisa de longa duração, a respeito da emissão de gases de efeito estufa lá em Aceguá. Vamos esperar, acho que de repente, mais um pouco, para ver, não sei como é que está. Raíssa, acho que não sei como é que está a nossa audiência para saber se é o momento de a gente começar. Tá, eu acho que vamos começar assim. Tá bom? Então, a primeira pessoa a falar vai ser o professor Valério Pilar, depois eu vou passar a fala para o produtor e biólogo Cláudio Martins, e depois a professora Débora vai trazer a experiência, os primeiros resultados da nossa experiência lá em Aceguá. Tá bom? Por favor, professor Valério. Boa tarde aos que participam desta live e a quem está assistindo. Nós vamos falar sobre resultados, né, de um trabalho que está sendo conduzido em Aceguá, na propriedade do biólogo Cláudio Martins, em que está sendo avaliada o nível de emissões de gases, né, que contribuem, né, para o efeito estufa no planeta. E esse trabalho está sendo realizado no contexto de experimentos que nós estamos conduzindo em vários locais, né, no Rio Grande do Sul, buscando desenvolver práticas de manejo pastoril em campo nativo, práticas que compatibilizem, né, conservação da biodiversidade típica desses campos nativos e que, ao mesmo tempo, melhorem a produtividade pecuária. Então, um desses experimentos nós estamos realizando na propriedade lá em Aceguá, do nosso parceiro, né, Cláudio Martins, em que nós estamos avaliando o efeito de tipos de manejo com bovinos em campo nativo. São áreas de campo nativo preservadas, né, na propriedade, e nós temos um experimento, né, a área foi cedida, né, pelo Cláudio, para nós realizarmos o experimento. Os animais que nós manejamos são da fazenda, são da estância, e nós estamos avaliando o efeito, né, de manter o gado, todo ele numa área só, um pastoreio contínuo, ou um outro tratamento. Nós estamos trocando o gado de potreiro, né, com uma certa regularidade, né, é um pastoreio rotativo, e nós estamos avaliando o efeito disso sobre a vegetação, sobre o campo, sobre a biodiversidade,
e sobre os animais, o quanto de peso eles estão ganhando. E, paralelamente a isso, nós tivemos, né, a grata satisfação de ter, né, nessa área as avaliações feitas pelo grupo da professora Débora Roberti, da UFSM. Eles estão avaliando por meio de torres de fluxo, que a professora Débora vai explicar, né, na apresentação dela, o nível de emissões, né, de gases de efeito estufa, de gases de CO2, de gás carbônico, e de metano nesse ecossistema campestre, né? No sentido de avaliar qual a contribuição que os campos nativos manejados, né, para a produção pecuária, qual a contribuição que esses campos podem dar para a mitigação das mudanças climáticas por meio da fixação do carbono, né, no ecossistema, no solo, neste caso, né? E descontando as emissões aí, pelos animais, emissões de metano, e as emissões de gás carbônico, né, do ecossistema, né? E ver qual é o balanço disso. Isso vai ser a apresentação da professora Débora, né? Então, após essa contextualização do trabalho e dessa nossa fala, eu passo a palavra ao biólogo Cláudio Martins, né, proprietário da Estância 5 Salsos, né, para falar sobre a sua experiência, né, com o nosso trabalho lá e com o manejo pastoril. Bom, é uma satisfação muito grande, professor Valério, e Rodrigo também, pela chance da gente participar para poder dar condições de se desenvolver conhecimento sobre essa área. Porque é uma área que falta muita coisa ainda de conhecimentos, né, oriundos de trabalhos como esse que está sendo feito pela professora Débora, que realmente poderão trazer, então, dados científicos, então, para embasar o que se diga a respeito da exploração de gado de corte, gado leiteiro, de maneira geral, da pecuária, embasados, como eu falei, em estudos científicos. Nós sabemos que tem muito pouca coisa feita, principalmente no Brasil, em relação à emissão dos gases de efeito estufa, né? Mas sabemos também que tem muita gente que usa conhecimentos que não existem, ou pelo menos que são conhecimentos que não são embasados aqui na experiência local, e que usam isso para depreciar também a produção e a criação de gado de corte. Se ouve muita coisa sendo dita, que nós que temos um pouco mais de experiência, um pouquinho mais de conhecimento nessa área, fica realmente bastante incomodado. Eu tenho uma grata satisfação, que eu já coloquei aqui, de ter essa parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também com a Universidade Federal de Santa Maria, para esse tipo de experiência, que nós já estamos nessa parceria há mais de 8 anos já. Isso, a gente cede uma área, usa a raça Hereford em campo nativo, né, mantendo sempre o campo nativo, para que possa justamente ter uma ideia do que os manejos em cima desse tipo de sistema, como é que eles funcionam. Isso nos dá uma experiência, um conhecimento também de como, junto com essa parceria, de como o nosso gado reage em relação a esse tipo de pastoreio, a esse tipo de controle, né, na produção e também no consumo dessas massas que são produzidas ali. Durante todo o ano, evidentemente, em alguns momentos as emissões são maiores, né, principalmente quando a massa vegetal não se desenvolve tanto. Em outros momentos, como na primavera, durante o verão, principalmente quando o verão é mais chuvoso, então nós temos um crescimento maior da massa, a absorção dos gases é maior, então a contribuição de mitigação, como foi colocado aqui pelo professor Valério, em relação ao efeito estufa é maior. Então, eu acho que esse estudo, que já fazem 2 anos, que a professora vai nos colocar melhor, a professora Débora depois, já embasa, então, algumas informações que para nós parece ser fantástico,
porque pela primeira vez nós temos dentro da nossa realidade um trabalho realmente científico. Isso nos deixa muito satisfeitos. Oi, Débora, tudo bom? Agora vamos passar a palavra para ti, Débora, que vai expor os detalhes desse estudo que está sendo realizado ali em Aceguá, no nosso experimento. É um prazer te receber nessa live e vai ser muito bom compartilhar esses primeiros dados que a gente tem analisados, tá bom? Por favor, Débora. Obrigada. Bom, eu vou primeiro então agradecer ao professor Valério também por oportunizar a gente a trabalhar nesse projeto, ao Baggio que tem conduzido também, e o proprietário da fazenda, né, que nos tem recebido lá também sempre, né, com muito afeto também, né, quando a gente vai lá fazer as coletas. Bom, eu vou colocar aqui então a apresentação, né, para ficar mais fácil, assim. Vamos ver aqui se ele não está aparecendo. Aqui. Vamos lá. Dá para ver, né? Vamos ver aqui. Tá ok? Só me diga um okzinho aqui do lado. Ok. Bom, então, nós vamos falar um pouco, então, dessas pesquisas que a gente está fazendo, né, em monitoramento desses gases do efeito estufa no bioma Pampa, né, no campo nativo do bioma Pampa. Eu vou apresentar aqui para vocês, em particular, né, os estudos que a gente está fazendo, né, em Aceguá, na fazenda, e também alguns outros estudos que a gente já fez, né, em outros, campos nativos, né, no Rio Grande do Sul. Bom, quando a gente fala, então, de gases do efeito estufa, né, vocês já devem ter visto muito falar na mídia, mas eu vou dar uma pincelada novamente, né, no que é o efeito estufa, quais são esses gases, né, do efeito estufa. Bom, para então a gente introduzir, né, por que a gente precisa estudar esses gases, né. Bem, quando a radiação solar, ela chega na atmosfera, ela praticamente chega direto na superfície, aquecendo a superfície da Terra. Quando ela aquece a superfície da Terra, ela é reemitida, né, em outro comprimento de onda, no comprimento de onda do visível, do infravermelho, visível é a radiação solar. Então, essa radiação infravermelha, ela é absorvida por alguns gases, interage com alguns gases na atmosfera. E essa energia, então, ela vai ser aprisionada na atmosfera, né, e vai, então, aquecer a atmosfera. Esse fenômeno, né, esse efeito estufa, é um fenômeno natural, muito importante, né, para a vida na Terra. Sem esse efeito estufa, a temperatura média do planeta seria menos 17 graus centígrados, né? E com o efeito estufa, então, a temperatura média do planeta é 15 graus, né, positivos, né? Então, a água, ela é um importante gás do efeito estufa, mas ela tem um ciclo natural. E o CO2, né, o metano, né, que é o CH4, o óxido nitroso, que é o HN2O, são também gases importantes, né, para esse efeito natural, né, que ocorre. Bom, o problema é que, a partir da Revolução Industrial, principalmente depois da Segunda Guerra, os nossos processos produtivos, né, da atividade econômica mundial, têm lançado muito mais gases, né, principalmente CO2, metano, óxido nitroso, na atmosfera devido principalmente, né, à queima de combustíveis fósseis, como é o carbono, o petróleo, né? Então, as nossas atividades econômicas, elas têm aumentado a concentração desses gases do efeito estufa, né? Então, um sistema produtivo que aumenta esses gases, ou seja, faz com que aumente a temperatura do planeta, e esse aumento da temperatura, a gente tem vários estudos que mostram que ocorre degelo, né, das calotas polares, intensifica secas, né, em alguns locais,
chuvas intensas, né, enchentes localizadas em outros. Então, é uma série de fenômenos que ocorrem desequilibrando um pouco, né, o que a gente conhece como o básico, né, e, inclusive, algumas espécies estão sendo extintas, né. Bom, então, um processo produtivo que aumenta essa concentração desses gases na atmosfera é um processo produtivo que provavelmente vai ser extinto, porque nós queremos que cada vez menos, né, a gente emita esses gases, a gente tenha processos produtivos que absorvam os gases que aumentam o efeito, né, e então, mantendo um planeta saudável, digamos assim. Bom, nesse sentido, muitas formas de produção, né, estão sendo estudadas, né, de forma a melhorar, né, serem produtos sustentáveis, né. Existe agora um mercado de crédito de carbono, né, selo de qualidade ambiental, né, de sequestro de carbono em alguns produtos. Então, nesse sentido que o nosso trabalho entra. Nós queremos estudar, então, como que o sistema de produção de carne no campo nativo do bioma Pampa, né, se esse sistema, ele emite gases do efeito estufa ou se ele absorve gases do efeito estufa. Se ele emite gases do efeito estufa, ele é um processo que a gente tem que modificar, né, tem que fazer manejos diferentes para diminuir essas emissões, né, diminuir emissões desses gases que aumentam o efeito estufa. E se ele absorve, nós temos que divulgar essa informação, né? Nós temos que usar essa informação para melhorar, né? Ou para absorver ainda mais esses gases do efeito estufa. Bom, eu falei do CO2, do metano, óxido nitroso. O CO2, ele é uma molécula que absorve, né, uma quantidade de radiação, que comparado com o metano, ele absorve 28 vezes, né, mais do que o CO2. Então, por isso que o metano é importante ser estudado. O óxido nitroso também, ele absorve em torno de 300 vezes mais, né, radiação, né, e aquecendo mais que o CO2. Bom, quando a gente olha um sistema assim, né, como o doutor Alício Cláudio falou, né, as plantas absorvem o CO2 na forma de fotossíntese, elas precisam crescer, mas elas respiram, também elas emitem, né, radiação. Os animais, eles respiram, então eles também emitem CO2. Mas os ruminantes, né, eles também emitem metano, né? Os micro-organismos do solo, eles emitem CO2, emitem CH4, outros absorvem CO2, absorvem metano, eu falo às vezes metano, CH4, né, mesma coisa. Absorve metano. Então, essas coisas estão acontecendo a todo tempo. Além disso, ainda a água, né, ela é transportada pelas plantas aqui, então, ocorre evapotranspiração, transporte de água, inclusive. Então, tudo isso está acontecendo nesse sistema, né, ao mesmo tempo. E um desafio é medir essas coisas. O grande problema é que, em geral, né, essas quantificações dessas emissões ou absorções, né, desses gases, nós estamos falando aqui em campo nativo, mas, né, em diferentes ecossistemas, vamos focar no campo nativo, que, por exemplo, a emissão do solo das plantas é, em geral, feita em câmeras de solo pontuais, que tu coleta o gás ali dentro, né, daquela câmera, ela é fechada, então já modifica os processos. Nos animais, geralmente são usados sensores, né, são usados buçais para medir quanto de metano eles estão produzindo, né. Outras metodologias, né, avaliam os carbono no solo, o carbono na biomassa, mas todas essas medidas são relativamente pontuais. Quando a gente olha para um ecossistema, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, né, como eu falei. E, ao mesmo tempo, isso tudo está sendo transportado para a atmosfera pelo vento, né? Então, quantificar essas emissões ou absorções sobre todo um ecossistema, a gente tem que levar em conta. Então, a vegetação, os animais, micro-organismos, o sol, a água, enfim. E uma metodologia que é uma metodologia bastante recente e demanda, né, bastante estudo, tanto computacional também,
como tecnológico, é medida através da metodologia de covariance, em inglês, em português, covariância de vórtices, que é uma técnica, né, que consiste em fazer observações em alta frequência, né, tanto do vento, né, da velocidade do vento, quanto da concentração desses gases, né? E aí a gente faz uma estatística e obtém, então, os valores desses fluxos. Essas medidas, elas ocorrem geralmente a uma certa altura acima da superfície, que vai pegar, então, tudo, né? Nessas medidas, em geral, a gente tem 30 medidas, em 30 minutos, né? A gente tem em torno de 18 mil medidas, porque essa alta frequência, quando a gente fala, significa, no mínimo, 10 medidas a cada segundo, né? Então, em meia hora, aí a gente tem 18 mil medidas, que depois de muito processamento, né, a gente consegue, então, obter esses valores desses fluxos, dessas trocas, né? Aqui um exemplo de um ciclo diurno, né, do CO2, por exemplo. Bom, no campo, né, já é bem descrito na literatura que uma altura, né, para obter todas essas medidas é em torno de 3 metros de altura, né? Então, aqui é uma foto lá de Aceguá, já, onde aqui eu tenho os sensores mostrando, né, sensor de CO2, de vento, e esse outro aqui de metano, né? Com essa altura, 3 metros, então, essa torre, ela vai enxergar, né, esses sensores, eles vão captar a informação de uma região que vai depender da velocidade do vento, mas em torno dos 200, 300 metros de distância do que tiver, né? Então, o que tiver a 200, 300 metros de distância da torre, ela está captando todos aqueles processos, absorção, emissão, então ela vai fazer um fluxo líquido, né, do que está acontecendo nesse sistema, tá? Então, se tiver o gado ali, micro-organismos, enfim, ela vai captar tudo isso. Bom, a gente já tem medidas do CO2, né, em Santa Maria, no experimento dentro da universidade, conduzido pelo professor Fernando Quadros, né, já de alguns anos. A gente tem uma torre lá, que ela tem 30 metros de altura, mas, né, as medidas que a gente obtém do Pampa, a gente tem aqui, os sensores ficam a 3 metros de altura. Nessas outras alturas, nós estamos instrumentando para outros experimentos, né, enfim, atmosféricos. E também a gente teve medidas, né, coletadas em uma fazenda comercial, a Fazenda Camboatá, de propriedade do senhor José Rubens Acevedo, lá em Pedras Altas, então, medindo também CO2 nessa fazenda, né, trocas de CO2. E aqui em Aceguá, né, então, na fazenda com experimento, né, na fazenda 5 Salsos, a gente está medindo com esses instrumentos, além do CO2, também o metano. Aqui a gente tem também o sensor de metano, que a gente não tinha nesses outros experimentos, né? Então, essa metodologia, ela mede, né, tudo o que acontece nesse ecossistema, né, em todo esse ecossistema. Essa é a grande vantagem dessa metodologia cara tecnologicamente, né? Bem, de todos esses experimentos aqui, eu não vou trazer valores, assim, numéricos deles todos, mas tem uma variabilidade espacial nos valores e, principalmente, do CO2, a gente observou, já tem trabalhos publicados, que absorve CO2, tá? Então, nessa variabilidade espacial, né, a gente vê a absorção de CO2. E, além disso, eu vou mostrar aqui uns valores do sítio de Santa Maria, né, que a gente mostra que ao longo dos anos também tem variabilidade, né? Mas sempre a gente está dizendo aqui, ó, negativo para nós, significa que está sequestrando o CO2 da atmosfera. Então, esse ecossistema está sequestrando o carbono da atmosfera. Mas não é assim o ano inteiro, né? No verão, no inverno, como disse o seu Cláudio ali, a absorção ocorre, né? Agora, já no inverno, ocorre a emissão, né, desses gases, né, do CO2, né. Do CO2, então, tem essa variabilidade ao longo dos meses, né, e a variabilidade ao longo dos anos, mas em todos os sítios que nós avaliamos até agora, o ecossistema absorve carbono. Bom,
É, de certa forma, esperado, né, que esse resultado do CO2, mas quando a gente fala desse resultado, as pessoas pedem, tá, e o metano? O metano, né, ele tem um poder de aquecimento 28 vezes mais que o CO2. Então, como é que são esses valores? Como é que esse bioma se comporta em relação a esses fluxos de metano, né? Bom, então aqui lá na fazenda em Aceguá, a gente tem o sensor de metano, e como a gente está avaliando o sistema rotativo, né? Então, tem períodos que o gado está nos piquetes próximo da torre, né? Dependendo do vento, então eles vão estar ali próximo da torre, a torre vai estar captando, né? O que também o gado está emitindo, além de todo o ecossistema, né? Que o ecossistema aí tem o gado junto. E outros períodos que o gado não está. Então, a gente conseguiu separar, né, as emissões quando o gado, do ecossistema, quando o gado está dentro, né, dessa visão da torre, e quando ele não está. Então, aqui eu mostro um ciclo diurno para vocês, com alguns valores, né, assim, só para a gente entender, quando o gado quando os sensores, né, estão enxergando também o gado, as emissões, obviamente, são maiores do que quando não tem o gado, né? E esses valores aqui são muito similares a outros estudos quando usam, por exemplo, tem um experimento na URGS que estima a emissão do gado com os buçais, né? Então, são valores muito similares, porque aqui a gente nota que o solo, né, é uma emissão de metano muito pequena, inclusive, alguns períodos a gente tem, inclusive, valores negativos. Aqui a gente está usando uma média, né, de 2 anos, né? Quando a gente faz, então, essa média anual, né, de todo esse ecossistema, a gente está encontrando esse valor aqui, 2,8 gramas de metano. Bom, mas o metano, ele tem um poder de aquecimento 28 vezes maior que o CO2. Quando a gente faz essa conta, né, a gente chegou nesse valor de 78 que a gente chama de CO2 equivalente, tá? Então, é como se o ecossistema estivesse emitindo 78 gramas de CO2 por metro quadrado. Bom, então, nós temos os valores de metano, né, e do CO2. Então, quando a gente integra tudo, e aqui a gente tem média sobre esses 2 anos já de dados, né, bem consolidados, lá de Aceguá, as emissões quer dizer, quando a gente mede esses fluxos de CO2, a gente está enxergando, né, aqui está resultando em absorção de CO2 de 181, sempre o negativo absorção, né? Está absorvendo 181. Quando a gente, então, converteu aquele metano em CO2, né, no potencial de aquecimento do metano, ele se tornou 78, né, o valor dele. Então, quando a gente compara a absorção de 181 com essa emissão de metano de 78, né, transformado tudo em CO2 equivalente, carbono equivalente, a gente ainda está vendo que tem uma absorção, né? Então, o CO2 ainda está dominando. Bom, mas ainda, vocês vão dizer, tá, mas e a carne, né? Eu tenho aqui esse gado que a gente vai tirar da propriedade, vai fazer o churrasco, enfim, né? Vai comer a carne, e essa carne, de certa forma, nesse carbono, vai voltar para a atmosfera. A gente fez uma conversão rápida aqui dessa produção de gado por ano, né, em CO2 também, e obteve esse valor. Então, quando a gente faz esse potencial de aquecimento global do metano, né, somando, né, a absorção do CO2, a emissão do metano e a emissão da carne, né, a gente ainda tem um potencial de aquecimento negativo, né? Ou seja, o ecossistema, campo nativo sobre esse manejo, absorve CO2, né? E num valor que, comparado com outros ecossistemas, não é tão baixo, é um valor interessante, sim, 90 gramas de CO2, né? Bom, aí também vocês vão falar, tá, e o óxido nitroso? Nós estamos fazendo um experimento junto com o pessoal da Embrapa de Pelotas, que aí a gente não tem, existe sensor de óxido nitroso, né, para essas torres de fluxo. Primeiro, ele é muito caro e ainda ele é bem sensível tecnologicamente. Então, mas a gente fazendo alguma conta, já fazendo com valores
que tem de outros experimentos, dessas câmeras, o valor é muito baixo e praticamente não afeta esse valor aqui, tá? Bem, então o desafio agora, a gente já tem praticamente consolidada essa informação, né, que o ecossistema, né, num sistema bem manejado, ele absorve CO2 equivalente, né? Então, o desafio agora é como monetizar essa informação, né? Se a gente está vendo que o sistema campo nativo, né, de produção de carne tem potencial de redução dos gases de efeito estufa, como transformar essa informação em dinheiro para o agricultor, né, para o pecuarista, enfim, como a gente pode transformar essa informação, né, em algo para a sociedade, né? Então, aqui eu também converto, né, em unidades aí que talvez mais fácil de entender. Bom, por que a gente trouxe também, né, quis fazer essa live mostrando esses resultados para vocês já, né? Porque também algumas iniciativas já estão sendo, aparecendo, assim, aqui em termos de estado do Rio Grande do Sul. Um programa Campos do Sul está sendo implementado, né, pelo governo do estado, o programa Produtos Premium, que provavelmente seja onde nós podemos nos inserir com essas informações, mostrando que o ecossistema bioma pampa, né, produção de gado, é um absorvedor, né, bem manejado, é um absorvedor de carbono. Então, como é que a gente pode, né, nós, como sociedade, nos organizar e cobrar, né, de que a gente possa utilizar essa informação, então, como algum tipo de selo, alguma forma de produto, né, de dar valor a essa nossa carne, né. Bem, então, era isso mais ou menos que eu queria apresentar. Eu queria agradecer, né, a Fazenda Cinco Salsos, ao proprietário Cláudio Martins, também a Fazenda Camboatá, né, do seu José Rubens Acevedo, né, de Pedras Altas, um experimento antigo. Também um outro experimento que a gente fez na Granja Cassol, da família Cassol em Cachoeira, que a gente trabalhou com arroz, que não é o tema aqui, mas eu já queria agradecê-los, né, porque liberar, assim, uma fazenda para a gente fazer experimento, né, sempre é um pouco, né, a gente tem que ter muito boa vontade dos donos, né, dos proprietários. E também o nosso laboratório de micrometeorologia, que o pessoal, a gurizada, tem ido a campo fazer essas coletas, né, e além disso, no laboratório, um trabalho imenso de processamento dos dados, né, e a Rede Campos Sulinos, a nossa rede de fluxo que a gente tem, né, onde esses dados também estão sendo observados, né, e a Embrapa Pelotas, que tem nos ajudado também com essas medidas em câmara de solo, para nós comparar essas metodologias, tá bom? Então, é mais ou menos isso, né, eu vou deixar, acho que esse aqui, não, acho que eu tenho que sair da apresentação, né, depois qualquer coisa a gente volta. Muito obrigado, Débora. Agora a gente tem um espaço ainda para algumas perguntas. A primeira pergunta que já tinha aparecido aqui, que é da Eliege Fante, se já tem algum artigo publicado e se a gente pode passar o link. Né? Eu acho que pode então, responder. Isso. A gente tem já trabalhos publicados, né, que aí sim a gente pode passar. O problema é que esse dado final, né, com o potencial de aquecimento global, como as revistas, elas geralmente pedem muitos anos de dados, porque tem essa variabilidade, né, então, publicado em revistas internacionais, a gente não tem. Mas os dados já estão publicados em teses, né, principalmente esse de Santa Maria, com essa variabilidade interanual, né. Então, a gente, sim, podemos passar a tese do Ricardo. Se quiser também deixar, eu não sei aqui, o e-mail, alguma coisa, a gente pode passar, né? Isso. Vou colocar meu e-mail, isso. O professor Gerhard Overbeck. Então, estou lendo aqui a pergunta dele, né? Ele está perguntando... parabéns, são resultados muito interessantes. Aqui colocou, né? Vocês têm dados sobre a absorção de carbono em um campo sem manejo, onde há acúmulo de biomassa, mas onde a produtividade deve ficar reduzida com o passar do tempo, justamente por causa do acúmulo. Então,
As torres de fluxo, elas precisam nessa metodologia, ela precisa de uma área relativamente grande, né, para enxergar. Então, em geral, assim, 300, 400 metros de área para a gente obter quadrados, né? E aí a gente não tem ainda, né? A gente nunca mediu em áreas excluídas, digamos assim, né? Existem outros trabalhos na literatura que conseguem fazer isso, mas, em geral, o que eles têm não é nativo, né? Eles, de certa forma, iniciam um trabalho em cima disso. E esses trabalhos têm mostrado, né? Mas aí não tem essa diversidade de espécies nossas, né? Que num sistema sem pastoreio, a absorção de carbono é menor do que no pastoreio, né? Porque o gado, enfim, pastoreando, né, esse pastejo do gado faz com que acumule, não é que acumule, né, que as plantas sempre estejam crescendo, né? É um trabalho que saiu em 2018, 2019, nesse sentido, né? O professor Valério tem uma pergunta aqui, que acho que ele pode responder, inclusive com acho que a última publicação do projeto PELD, que é o gado contribui com a redução do CO2, mas qual é o impacto, ou foi o impacto, sobre a fauna e flora nativa, especialmente em grandes propriedades? Não sei se você chegou a estudar isso. Obrigado. Sim, não, nós temos dados, né, que mostram o impacto do gado sobre a flora e a fauna nativa, tipicamente campestre, e nós verificamos que o efeito é positivo, ou seja, se nós removemos o gado, se nós excluímos a área do uso pastoril, a biodiversidade tipicamente campestre, ela é prejudicada pelo uso, pela ausência, né, do uso pastoril, né? Então, a pergunta é qual foi o impacto do gado na fauna e flora nativa? Em síntese, o impacto ou seja, o uso pastoril é essencial para a conservação da fauna e da flora tipicamente campestres. A questão toda é ajustes de manejo, ou seja, eu não estou dizendo que qualquer manejo pastoril é positivo, eu estou dizendo que, em geral, mantém, né, a fauna e a flora típicas, né, campestres, e o que nós estamos buscando justamente nesses nossos projetos é encontrar práticas de manejo que melhorem essa conservação da biodiversidade, que conservem mais grupos, mais espécies, né? E que, ao mesmo tempo, isso que é o interessante, né, melhorem a produtividade. Nós temos resultados que é possível melhorar a produtividade ao mesmo tempo que conservar a biodiversidade. Não são incompatíveis, né? Inclusive, as áreas de reserva legal, se houver áreas de reserva legal em vegetação campestre, elas poderão ser mais produtivas, desde que bem manejadas, né, do que as áreas atualmente, né, que não são reserva legal, desde que sejam adotadas boas práticas de manejo, né? Isso é uma mensagem importante que a gente tem passado, né? Primeiro, que tem que usar, né, tem que continuar usando, né, com gado, mesmo que a área seja designada como de protegida lá, como de reserva legal, ou que seja uma unidade de conservação, nós temos dito, né, que é importante manter o uso pastoril, e que esse uso pastoril pode ser mais interessante do ponto de vista produtivo, adotando-se boas práticas de manejo do campo nativo, mantendo o campo nativo, mantendo a biodiversidade típica do campo nativo. Aqui tem mais uma pergunta aqui do Rodrigo da Silva. Tá. Primeiro ele parabeniza a gente, depois ele fala: vocês pretendem fazer estudos das partições do ecossistema, ou seja, dos estudos de emissão e absorção do solo? Acho que a Débora comentou, né? Isso, então, o Rodrigo, nosso colega de graduação ainda, né, trabalha na Amazônia, com todas essas torres de fluxo na Amazônia, né? Sim, a gente faz, a própria metodologia, essa é de Covares, a gente já consegue fazer partição do que é produção primária, né, e respiração do ecossistema. Agora a gente tem um experimento com o pessoal da Embrapa, né, até semana passada a gente teve lá na fazenda com o seu Cláudio, né, ele ficou 24 horas medindo nas câmeras de solo com a Valkyria, né, da Embrapa
de Pelotas, para a gente medir com essas câmeras e entender como que, se essas câmeras superestimam ou subestimam, como é que é o ciclo diurno, né, nessas medidas, nessas duas metodologias. E, sim, outro problema, né, quando a gente diz que esse ecossistema está absorvendo carbono, para onde vai esse carbono? Vai para o subsolo, né? Então, essas medidas de acúmulo de carbono no subsolo, elas são problemáticas porque elas precisam de muito tempo para a gente enxergar, né, ter um valor confiável, né? Então, a gente tem medidas e agora teria alguns anos para medir, né, esses acúmulos de carbono no subsolo, né? Acho que respondeu. O professor Guerra faz mais uma pergunta aqui, né? Ele imaginou a resposta, acho que tu tinha dado, Débora, e depois ele pergunta a relação do impacto do fogo, bem como a exclusão, né? Acho que seria interessante estudar por aqui. Na verdade, é um comentário, né? Eu acho que, de repente, a gente pode fazer um experimento com fogo ainda lá em Aceguá, nas áreas que a gente estiver acumulando muito pasto lá, para renovar o pasto. De repente, a gente pode fazer um teste, né, claro, com autorização do governo do estado. Tá brincando, o Rodrigo tá de brincadeira aí. Isso só com autorização da SEMA e tal, todos os requisitos, mas isso é uma brincadeira. Isso e do proprietário primeiro, né? É isso, do proprietário primeiro. Daí depois tem uma pergunta do Ricardo Gotuso. Professora Débora, esclarecedora de idade, como sempre, para todos. Como vocês entendem a possibilidade de financiamento privado para a construção de um selo verde para o financiamento de pesquisas de longo prazo? Seria viável? Dependerá exclusivamente do fomento público. Eu acho que, se alguém quer iniciar, eu posso comentar sobre. Sim, eu acho que um selo verde, eu acho que é para os produtos, né, que são produzidos de forma sustentável. Esse selo verde ele podia ter duas finalidades, né? Remunerar o produtor rural, que maneja bem, que preserva o seu campo, né, que preserva aquela biodiversidade gigante que tem no campo de Aceguá, por exemplo. A gente tem lá na propriedade do Cláudio, só na área que a gente está, mais de 180 espécies em 100 hectares, 160 hectares, então é uma biodiversidade gigante. De plantas, né? De plantas, isso, somente de plantas. Isso das que a gente consegue identificar, tem alguns ainda que estão pendentes, mas... E a gente tem que arranjar uma forma de remuneração desse produtor. E com certeza, eu acho que um passo que pode ser conjunto é, sim, uma parte desse valor que é pago ao produto com maior qualidade, com rastreabilidade, né, do campo nativo, é, sim, financiar pesquisas de alta qualidade como essa que a gente está, ou como outras que a gente tem parceiros dentro da URGS, fora da URGS Santa Maria, né? Eu acho que seria uma boa alternativa para viabilizar nossos trabalhos. Mais alguém quer comentar? Valério, Débora, né? O Cláudio. Cláudio, teu microfone está desligado. Isso. Pois bem, Rodrigo, aproveitando o que está falando agora, foi colocado pela professora Débora, também pelas perguntas, essa questão do produtor rural, dele poder ter valorizado, quer dizer, monetizado o seu serviço ambiental. Isso seria muito importante. Seria uma forma, evidentemente, que teria que ser coberta pela Receita Federal, teria que entrar dentro da questão do imposto territorial rural, seria alguma forma importante que pudesse, quem estivesse praticando o serviço ambiental, ter, de alguma forma, um retorno que não oneraria, vamos dizer, as instituições, mas o produtor fique ali, então, mais aberto a esse tipo de trabalho que, a priori, ele ajuda toda a sociedade, principalmente na questão da preservação do conhecimento. Né? Então, eu gostaria de não deixar passar o momento para colocar esse tipo de manifestação. Né? Nós sabemos que se conseguiu com o grupo de trabalho, junto com a FEPAM, eu já trabalhei com os grupos de trabalho
trabalho lá com a FEPAM e com a própria, hoje com o Ministério do Ambiente, e se entender que essas áreas de preservação ambiental, elas, as APA, podem ser, como colocou muito bem o professor Valério também, podem e devem ser utilizadas para que essa absorção de carbono seja intensificada. Então, isso aí mantém aquelas áreas dando algum tipo de retorno financeiro, que não pode deixar de dar, e, ao mesmo tempo, contribuindo também para a questão da minimização, então, do GE. Eu acho que, claro que, insisto de novo, se o serviço ambiental particular pudesse ser valorizado, seria muito interessante para toda a cadeia produtiva e para praticamente a comunidade em geral. Né? Eu acho que daí o Cláudio já respondeu a Lília Pereira, né? Daí a professora Ilse, da URGS, nossa mestre em campo nativo, perguntou como mudar o conceito que a mídia, em geral, coloca como sendo o gado o grande responsável pelo aquecimento global. Isso é um paradigma difícil de ser resolvido. Eu posso dizer algo sobre isso. A minha impressão é que se criou essa ideia de que o gado é responsável pelo aquecimento porque há uma desconexão né, do gado em si, né, como se fossem animais no estábulo, né, emitindo metano, só emitindo metano. E desconectado do sistema, do ecossistema, do agroecossistema, né, que produz a forragem. Então, é essa conexão que é importante fazer, ou seja, avaliar as emissões da atividade pecuária, levando em conta o sistema de produção de forragem. Né? No caso do campo nativo, os dados da professora Débora e do seu grupo de pesquisa mostram que o sistema absorve mais carbono. Agora, se nós considerássemos apenas a emissão de metano desses animais, aí nós estaríamos dizendo que aquela carne está prejudicando, né, o clima global, né, aquele sistema de produção de carne. Né? Então é isso, precisa conectar o sistema de produção de carne em si, dos animais, com a produção da forragem que os animais estão utilizando. E aí nós vamos ver qual é o balanço. Né? Se para produzir a forragem tem que usar adubo químico, tem que arar, tem que preparar o solo, tem que usar herbicida, tem que plantar, e tem que usar máquina para colher a forragem, talvez o balanço não seja tão bom quanto esse que a professora Débora mostrou, porque aí nós teremos um gasto energético para a produção de forragem. Aqui nós não temos, é de graça, é produto da biodiversidade. Né? Então aí o sistema, ele absorve mais carbono do que emite. Né? Então é isso, é importante também comparar os diferentes sistemas de produção de carne. Então, o consumidor que tiver a consciência desse problema, ele vai indagar, ele vai querer saber a procedência dessa carne que ele está consumindo. Ela é produzida sobre campo nativo, num sistema que não está prejudicando, né, o clima global, que, ao contrário, está melhorando, está mitigando o aquecimento global, ou é um sistema de produção de carne que emite mais do que fixa no ecossistema, né? Então é isso, eu acho que essa ideia que nem toda carne necessariamente é produzida num sistema de produção que piora, né, o aquecimento global, é importante para o consumidor. Né? É possível produzir carne sem prejudicar o clima global. E uma coisa bem um extremo, né? Uma coisa é a gente falar do confinamento. Produção de confinamento são animais, né, que tem todo um sistema de produção do alimento fora, desconectado do animal. Então, é um jeito de produzir e os animais estão ali só emitindo metano. Outra coisa são animais dentro de um sistema ecológico, que é outro patamar. E além, é importante falar que acho que mencionar ou frisar, né, que a Débora já falou, mas o principal local de armazenamento de carbono em ecossistemas campestres é o solo, né? E o solo é o nosso amigo, vamos dizer assim, nosso amigo armazenador de carbono, né? Ali pode ser aqui, pode ser no Cerrado, pode ser, não sei, na Caatinga, talvez também, mas principalmente aqui no Cerrado, nas savanas
lá da Amazônia, o principal local de armazenamento de carbono é o solo. E aqui tem mais uma pergunta do professor Guerra, que ele coloca aqui: já existe uma discussão com o governo do estado sobre como utilizar esses resultados como base para políticas públicas. Qual o impacto da transformação do campo nativo em lavouras? E as GE devem ser um argumento forte para essa discussão. Então, eu já entrei em contato com o SEMA quando eu vi aquele projeto Campos do Sul, né? Eu já entrei em contato, inclusive fiz praticamente essa apresentação para o secretário do Meio Ambiente. Ele ficou muito feliz. A gente está tentando fazer um convênio com a FSM para ampliar essas medidas, essas observações, né, em outros ecossistemas, por exemplo, entender o taim também, como é que funciona, algumas outras coisas. Mas, enfim, né, essas coisas demoram, a gente está começando a divulgar agora, né, espero que isso seja valorizado. Tem um outro, aquele projeto também que eu mostrei ali, projeto Carnes, projeto Produtos Premium, né, que a gente está tentando também levar esse valor, né, esses valores para esse grupo, né, e tentar mostrar para eles, né, que a conversão, né, do campo para a lavoura, não existe estudos no mundo, assim, quer dizer, não posso dizer que não existe, então, o problema, né, nós estamos avaliando o campo nativo, né. Quando a gente avalia, né, uma conversão, em geral, as avaliações, por exemplo, de soja no mundo, elas são em locais que já estão há muitos anos lá, né? Por exemplo, o noroeste do Rio Grande do Sul 60 anos que estão produzindo soja. Então, é muito diferente o quanto aquele sistema está emitindo ou absorvendo do que, por exemplo, fazer uma conversão recente no Pampa, né? Quantos anos demoraria para aquele carbono que está no solo, numa conversão, tu vai arar a terra, e esse carbono vai todo voltar para a atmosfera, né? De uma forma muito rápida. Então, a gente quer mostrar também que essas conversões devem demorar muitos anos, né? Quer dizer, emitem muito carbono, e essa condição, né, de ecossistema absorvendo pode demorar, obviamente, distingue toda a vegetação nativa, o bioma em si, né? Então, nós estamos tentando levar isso para o governo do estado, a princípio, né? Onde a gente tem, talvez, a gente convidou também, talvez tenha alguma pessoa participando, mas a gente fazer essa live é também não só em termos de governo do estado, mas como nós, como sociedade civil, assim, essas associações de produtores, né? Tentar se organizar, às vezes tem financiamento internacional, que a gente pode ir atrás disso, não sei como, né? Eu trabalho muito bem com aqueles dados ali, né, de alta frequência, então agora a gente tem que divulgar isso para alguém pegar isso e transformar também essa informação, né? Então, só comunicar a todos, acho que depois, na pergunta do Leonardo Rodrigues Nunes, a gente encerra, vamos dizer assim, o período de perguntas e começa a dar fim à nossa discussão. Então, o Leonardo Rodrigues Nunes, ele gostaria de saber se existe algum estudo para mitigar emissões de óxido nitroso, visto que seu potencial de aquecimento é muito maior. Né? Débora? Bom, a gente medindo, né, com as câmeras de solo, o óxido nitroso, sim, tem emissão, mas como o potencial de aquecimento é 300 vezes maior que o CO2, mas o valor dele é muito baixo. Então, quando tu multiplica, né, pelo 320 ali, ainda assim, ele fica em torno de um número muito próximo de zero, né, de CO2 equivalente. Fica, enfim, não tem, né, o valor final, a gente não tem ainda um ano para comparar, mas ele não vai mudar muito aquele 90 nesse período aí que a gente mediu, né. O problema é que muitos estudos de óxido nitroso medem exatamente sobre a urina dos animais, né?
Então, eles geralmente extrapolam essa urina que deu num determinado local para toda uma propriedade, né? E como esse nosso sistema ele é médio integrado, né? Então, a gente tem que entender isso. Existe, sim, esse sensor de óxido nitroso, mas, como eu falei, primeiro que ele é bastante caro, quem sabe, né, com essa nossa divulgação a gente consiga, né, recurso para isso, mas a princípio das estimativas que eu já li, enfim, ele é baixo nesse sistema, né, porque o óxido nitroso ele é principalmente convertido quando tu faz adubação nitrogenada, né, nesse sistema seria na urina. Vocês podem me corrigir também se eu estiver falando alguma coisa. Provavelmente. Uhum. E a pesquisadora da Embrapa, Cristina Genro, né, ela fez algumas observações sobre o IPCC e também comenta desse selo de carne, de selo para carne de carbono neutro, né, trabalho da Embrapa com Marfrig, né, acho que é bem interessante, é importante divulgar, e é importante a gente também aprofundar essas interações entre nós, né, Embrapa e outras pessoas que estão trabalhando no mesmo sentido. Claro que, além de neutro, nosso trabalho está mostrando que absorve, né, acho que isso é um ganho importante, mas todo mundo está dentro do mesmo caminho. E perguntas que não tem o Maurício Scherer comentando e se disponibilizando para trabalhar junto conosco, né, sobre o campo nativo. Muito bom contar com vocês, acho que a gente sempre precisa de produtores tão receptivos, né? Exato. Mas tem aqui um comentário da Cristina Genro, que ela diz o seguinte, Isso do carbono, que regula as emissões de gases do efeito estufa no mundo, só usa as emissões, exatamente isso. Em geral, se usa só as emissões e não esse integrado de absorção, né? Então, tem colegas que estão trabalhando nesses levantamentos, né, do IPCC, e já estão nos alertando que, sim, eles estão começando a mudar essa metodologia, né, de tentar colocar também essas formas de absorção, né. Bom, então agora eu vou passar a palavra novamente para todo mundo se despedir. A gente agradece a todos, né, pela participação. Tivemos picos de 50 participantes na nossa live, isso é muito bom. Já que a gente não pode mais fazer dia de campo, por enquanto, a gente encontra essas formas aí virtuais de interação, ainda limitadas, mas que para nós é sempre um prazer muito grande. Então, eu passo a palavra para o professor Valério, depois para a Débora e, por fim, o Cláudio Martins, aí para dar a mensagem final. Uhum. Muito obrigado, foi um prazer participar e tem sido um prazer, né, contar com a colaboração, né, do Cláudio Martins, lá da Cinco Salsos, e a parceria, né, com os pesquisadores, né, liderados aí pela professora Débora Roberti. Esses dados são muito importantes e a mensagem que eu deixo final é que isso é possível, né, se os campos nativos forem conservados, né, se eles forem transformados em lavoura, de nada vale esses resultados, mostrando que o campo nativo pode fixar carbono, porque um campo nativo convertido em lavoura, sabe lá, depois de quantos anos, décadas, talvez, tenhamos ali a possibilidade de restaurar um campo, o custo vai ser muito maior, quer dizer, nós estamos jogando fora, além de perder biodiversidade, nós estamos jogando fora esse potencial de fixação de carbono, né, num ecossistema pastoril, que pode se tornar mais produtivo e que, ao mesmo tempo, conserva a biodiversidade. Isso é fantástico. Muito obrigado. Professora Débora. Bom, quero agradecer, né, novamente, né, ao professor Valério também por oportunizar esse trabalho, porque o nosso grande problema sempre foi trabalhar com outras medidas, né, nem ali em Aceguá, a gente tem todas essas medidas mais ecológicas também, né, então cada vez mais esses trabalhos internacionais estão pedindo informações diversas que nós, como físicos, enfim, conseguimos basicamente, né, medir com essas torres de fluxo. Então, várias outras medidas de solo, né,
de carga animal, todas essas coisas têm que ser levadas em conta, né? E a gente sabe a dificuldade, né, de fazer essas publicações, porque trabalhos internacionais, nosso primeiro pensamento no início do projeto era colocar mais torres, né? Mas aí o dólar também explodiu, nunca mais deu para nada. Nós temos alguns equipamentos quebrados no laboratório que nem para conserto a gente está conseguindo. Então, a gente tem essa oportunidade de trabalhar, né, com outros grupos, né? Vejo que outras pessoas também se disponibilizando, né? A gente continuar esses estudos. E, obviamente, principalmente, né, ao produtor, ao seu Cláudio, né, disponibilizar uma área para fazer pesquisa, né, deixar o pesquisador livre, né, para trabalhar, né, nesses campos é fundamental, é muito importante para que a gente tenha esse tipo de medida, né. E, ao mesmo tempo, a gente também tenta manter a rotina da fazenda, digamos assim, para poder responder ao que se ocorre realmente na pecuária gaúcha, né? Obrigado, Débora. Biólogo e produtor Cláudio Martins, suas palavras finais. E grande amigo, parceiro. Rodrigo, o que eu posso fazer novamente mostrar assim, uma satisfação muito grande, poder ter tido, dentro desse tempo, primeiro, a satisfação de estar colaborando com a ciência, estar colaborando com os conhecimentos, em cima de um produto tão nobre como é o campo nativo, que a gente chama, um nome tão pueril assim, mas que tem uma significância realmente muito grande, porque é oriundo aí de muitos e muitos anos de manejos, né, que tornaram essa massa de pasto que nós temos durante todo o ano. Tanto que ela se torna imprescindível para nós, né, já que trabalhamos com cria. E o campo nativo é fundamental para esse trabalho com cria, até porque nós não temos momentos que nós somos obrigados a tirar o gado. Nós podemos usar o gado durante todo o ano, né, evidentemente com certos cuidados de concentração, dependendo do clima de maneira geral, do calor e da estação do ano. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de deixar também aqui sinalizado a satisfação de poder ter tido contatos com pessoas como a professora Débora, o professor Valério, o próprio Rodrigo aqui, que já nos conhecemos há tanto tempo, a professora Boldrin, que apareceu aqui também como bióloga, minha colega, que a gente sempre aprende, e as inúmeras chances de contato com pessoas de fora, inclusive, do país. Já tivemos aqui visitas de alemães, visitas de americanos, de gente dos Estados Unidos, de outros lugares do globo, que a gente aprende com certeza, aprende muito. Então, é uma satisfação muito grande poder fazer parte desse grupo aí e colaborar com o que a gente tem lá, para que se conheça um pouquinho mais do que temos hoje no nosso planeta. Muito obrigado àqueles que nos acompanharam. Muito obrigado a todos e aproveitar e agradecer também a todos os estudantes e trabalhadores do campo ali, que do seu Cláudio, o Mano, o Eduardo, né, os colegas que vão trabalhar conosco no campo, né, sempre é importante lembrar que a ciência é feita com muitas mãos, né, acho que isso, ela não nasce do nada e é importante lembrar a todos que tem muitos braços por trás e tem financiamento público tão necessário nesse momento, um pouco escasso também. Tá bom? Obrigado a todos. Até a próxima live da PELD Campos Sulinos, que provavelmente vamos tentar construir uma nova em breve, com mais resultados de pesquisas aí pelo Estado. Tá bom? Obrigado a todos.